Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Nessa aula de hoje vamos estar falando um pouquinho sobre bactérias e doenças associadas. Antes de começar a falar, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, né? Cheguei agora, essa semana, a 1000 inscritos. Obrigado, continue assistindo nossos vídeos, assistindo nossas aulas, dê sugestões de novas aulas de biologia, de ciências, né, que a gente vai estar fazendo quando for possível. Então, muito obrigado aí a todos, aos que se inscreveram, que me seguem, que me acompanham aí, que assistem as nossas aulas. Então, vamos lá, já vai deixando o seu like aí, porque nessa aula de hoje o tema é bactérias e doenças associadas. Vamos ver um pouco sobre a estrutura dessas bactérias, como que é a célula das bactérias e algumas doenças causadas por bactérias. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto aí que cai muito nas provas. Vamos fazer uma definição de bactéria. As bactérias são organismos aí unicelulares, organismos procarióticos, né, que tem aquela célula bem simples e podem ser encontrados aí na forma isolada ou formando colônias. E também são seres que pertencem aí ao reino Monera, tá? O único reino que possui aí organismos formados por células procarióticas, que são aquelas células bem simples. São aí micro-organismos sem núcleos, anucleados, não possuem núcleo celular verdadeiro e possuem aí como única organela o ribossomo. Organela essa que não é uma organela membranosa, como acontece com as organelas das células eucarióticas. Os ribossomos são organelas proteicas, são grânulos proteicos responsáveis pela síntese de proteína dentro da célula. Os ribossomos são encontrados também nas células eucarióticas, mas além desses ribossomos eu vou encontrar inúmeras outras organelas, né, que vocês podem assistir lá nas aulas sobre células eucarióticas, onde eu defino cada uma dessas organelas. Então, isso é a característica das bactérias, né? Bactérias são organismos unicelulares, procarióticos, não possuem núcleo verdadeiros, podem formar colônias ou não, pertencem ao reino Monera. As principais características aí das bactérias é que elas apresentam aí um único cromossomo circular e disperso no citoplasma, ou seja, o cromossomo bacteriano não está alojado dentro de uma carioteca como acontece nas células eucarióticas. O DNA bacteriano não está associado também aí às proteínas histonas, o que acontece nas células eucarióticas. No caso aqui, em células procarióticas, as bactérias, o DNA bacteriano não está associado aí a histonas, às proteínas histonas. Além do cromossomo único e circular, né, grandão aí, as bactérias apresentam pequenos filamentos duplos de DNA circular, denominado plasmídios. Tá? Então, além do DNA grandão que comanda as atividades metabólicas celular, a célula bacteriana vai possuir também aí DNA circular pequenos, denominados plasmídios. Algumas bactérias possuem aí parede celular constituída de peptídeo glicano. Elas podem formar esporos de resistências, esporos estes denominados de endosporos. Elas podem apresentar aí um ou mais flagelos, né? Flagelos esses que a gente vai ver quais as funções, mas esses flagelos vão ser aí diferentes dos flagelos encontrados em células eucarióticas, porque esses flagelos das células bacterianas não são formados pelos centríolos. Vamos falar da morfologia externa, da estrutura da célula bacteriana externamente. Olhando uma bactéria externamente, eu posso encontrar essas estruturas celulares aqui. As bactérias arredondadas são denominadas cocos. Muitas vezes essas bactérias vão se encontrar sozinhas, que chamamos de cocos, ou associadas aí de duas em duas, nós chamamos nesse caso de diplococos, ou formando uma espécie de colar, né, de cocos. Quando forma essa espécie de colar, nós chamamos de streptococos. Às vezes elas formam uma estrutura parecida aí com um cacho de uva. Quando tem essa estrutura, nós chamamos de estafilococos. Em outros casos, as bactérias se agrupam formando um cubo aí com 8 células. Nesse caso, quando forma um cubo formado por 8 células de cocos, nós chamamos de sarcina. Além disso, vou encontrar os bacilos.
que são bactérias aí da forma de bastonetes. Esses bastonetes, esses bacilos podem vir sozinhos, chamados de bacilos, ou também formando colar. Quando formam colar de bacilos, nós chamamos essa estrutura de streptobacilo. Além disso, eu vou encontrar os vibriões, que são bactérias com a forma de uma vírgula, daí o termo vibrião, os espirilos e as espiroquetas, que têm uma forma espiralada. Então essas são as formas básicas das bactérias. Quando eu olho elas externamente, eu vou ver esses tipos básicos aqui. É importante que você desenhe aí no seu caderno e dê os nomes de cada uma dessas estruturas, para se cair na hora da prova. É muito comum cair em provas escolares, perguntar qual é o nome da estrutura. Você vai estar sabendo. A estrutura interna, morfologia geral das bactérias, a estrutura interna das células bacterianas é uma estrutura bem simples se comparado com as células eucarióticas. Eu vou encontrar em algumas bactérias, eu vou encontrar uma cápsula que vai estar do lado de fora da parede celular. Eu vou encontrar então essa parede celular, formada geralmente por peptídeo glicano. Internamente a parede celular eu vou encontrar a membrana citoplasmática, uma membrana lipoproteica igual à membrana celular das demais células dos seres vivos. E internamente ao citoplasma, a membrana citoplasmática, eu vou encontrar a parte líquida, chamada de citoplasma. Nesse citoplasma, que é a parte líquida, eu vou encontrar aí os ribossomos, que são esses pontinhos, que são as organelas proteicas aqui da bactéria, e eu vou encontrar o nucleoide. O nucleoide é a região onde eu encontro o DNA circular bacteriano. Tá? Nucleoide porque não forma um núcleo verdadeiro, porque esse material genético, esse DNA, não está envolto pela carioteca. E aí algumas bactérias vão possuir aí flagelos, que vão servir para locomoção, e também as fímbrias e os piles, que a gente vai ver agora a função de cada uma delas nos próximos slides. Vamos falar um pouquinho sobre a cápsula. A cápsula é formada aí formada por açúcares, por glicocálix, o qual consiste em uma substância polissacarídica produzida no citoplasma e secretada para a superfície celular. Tá? Então a cápsula vai ser produzida pela própria célula bacteriana, tá? Produzidas substâncias lá no citoplasma e secretados para fora, para a superfície da célula, formando a cápsula. A cápsula vai ter função. Quais são as principais funções aí da cápsula? Primeiro, impedir aí que a célula seja fagocitada por célula de defesa. Então, essa cápsula vai possuir substâncias que impedem aí que as células de defesa dos organismos, os hospedeiros, que essa bactéria seja fagocitada. Além disso, essa cápsula vai promover a adesão das bactérias em diferentes substratos. Então, essa cápsula promove a adesão, a aderência da bactéria num determinado substrato, como os dentes humanos, trato respiratório, mucosa intestinal, entre outros. E além disso, essa cápsula protege as bactérias contra a desidratação e contra choques mecânicos. Vamos falar um pouquinho das fímbrias. As fímbrias vão ser aí apêndices, que se estendem da membrana plasmática, passando pela parede celular e também pela cápsula e emergindo no meio externo da célula. As fímbrias podem ocorrer em toda a superfície da célula bacteriana. A função das fímbrias, principal função das fímbrias, é fixar as bactérias aos substratos ou em outras células. Vamos falar um pouquinho do pili. Os pilis sexuais normalmente são um pouco mais longos, ou bem mais longos do que as fímbrias, havendo aí 1 ou 2 por células. A função dos pilis sexuais é o seguinte: esses pilis vão ser responsáveis aí pela formação de uma ponte citoplasmática que permite a ligação entre uma célula bacteriana e a outra, permitindo que ocorra a transferência de informação genética durante um processo chamado de conjugação. Então aqui eu tenho duas bactérias unidas aí o citoplasma dela pelo pili sexual. Vamos falar agora sobre os flagelos. Os flagelos são responsáveis pelo deslocamento das bactérias. Esses flagelos estendem-se aí a partir da membrana celular, passando pela parede celular e atingindo a região externa. O número de flagelos é bastante variável entre as espécies de bactérias. Os flagelos são formados
por uma proteína denominada flagelina nas bactérias e não provém aí do centríolo como acontece nas células eucarióticas. Então o nome da proteína que forma os flagelos é flagelina. Vamos falar um pouquinho sobre a parede celular. A parede celular é um envoltório semirrígido aí, composto por uma proteína chamada de peptídeo glicano e é responsável pela forma e pela proteção da célula bacteriana. Vamos falar um pouquinho sobre a composição dos peptidoglicanos. Esses peptidoglicanos são polímeros de carboidratos associados a proteínas. Então as bactérias podem ser divididas aí em dois grandes grupos segundo a composição química da parede celular. Eu tenho as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. A coloração gram foi desenvolvida em 1984 pelo bacteriologista Hans Gram. Hans Gram fez experimento colorindo aí as bactérias. Ele utilizou um corante à base de iodo e as bactérias são coradas aí de cor púrpura, né? Pois o iodo se impregna, né? Se fixa à parede celular. Depois, em seguida, uma solução descolorante é aplicada sobre essas bactérias e as bactérias que mantêm a cor púrpura são denominadas aí de gram-positivas, porque continuam sendo coloridas. Já as bactérias que perdem a cor púrpura após a descoloração são classificadas como gram-negativas. Então, gram-positivas são as bactérias que depois que eu passo o descolorante ali, né, sobre aquela tintura à base de iodo, ela mantém a cor púrpura. E a gram-negativa fica sem a cor púrpura. Mas por que que isso acontece? Olha, na bactéria gram-positiva, eu tenho aí a membrana citoplasmática. E em cima da membrana citoplasmática, externamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter a parede celular formada por peptídeo glicano. Apenas isso, né? Não tenho nada externamente. Então, quando vem, né, no caso, vem aí o corante, esse corante se fixa nessas proteínas, tá? E ao eu passar e lavar com o descolorante, essas proteínas retêm esse colorante, então ela continua colorida. Já na bactéria gram-negativa, a estrutura é um pouquinho diferente. Ela tem a membrana celular, tem a parede celular que é também formada por peptídeo glicano, só que é uma parede um pouco menor, mas externamente a essa parede celular eu vou encontrar uma membrana externa, uma cápsula proteica aí. Então, quando eu passo o colorante, o que acontece? Esse colorante vai ficar sobre essa membrana, não vai entrar em contato com a parede aí, com o peptídeo glicano. Então, o peptídeo glicano não retém. Quando eu venho com a solução aí que vai descolorir, que vai lavar essa superfície, esse descolorante leva todo o corante. E a célula fica aí descolorida porque o corante não entrou em contato com o peptídeo glicano. Então é simples. Gram-positiva, eu vou ter a membrana celular e a parede celular formada por peptídeo glicano, e é essa parede celular que vai reter o corante e não vai ser lavada. Quando eu tenho a bactéria gram-negativa, eu tenho a membrana celular, uma parede celular formada por peptídeo glicano um pouquinho menor. Em cima dela, cobrindo esse peptídeo glicano, eu tenho uma segunda membrana que impede que o corante entre em contato com o peptídeo glicano. Se ele não entra em contato, ele não é absorvido. Então vem o descolorante, lava e a célula vai ficar sem ser colorida. Gram-negativa. É bem fácil de distinguir gram-negativa de gram-positivo. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a membrana celular. A membrana celular das bactérias é lipoproteica, né, semelhante aí às membranas dos organismos eucarióticos. As funções da membrana celular é a proteção, permitir aí o transporte seletivo de nutrientes, fazer a síntese de componentes da parede celular, fazer a secreção de enzimas digestivas, promover a respiração celular das bactérias, ancorar os flagelos, as fímbrias e a pile, e também armazenar os pigmentos e enzimas da fotossíntese, no caso das bactérias que fazem fotossíntese. Então essas são as principais funções da membrana celular das bactérias. O citoplasma das bactérias possui 4/5 de sua totalidade de água,
1/5 de substâncias dissolvidas ou em suspensão, aí, como proteínas e carboidratos, lipídios, íons, entre outras substâncias. O citoplasma vai ter outros nomes ou sinônimos, como, por exemplo, eu posso encontrar livros trazendo o nome do citoplasma como o hialoplasma ou citosol. Não se assustem ao ver isso. Hialoplasma e citosol são sinônimos de citoplasma. Ele possui aí em seu conteúdo internamente aí, né, no citoplasma, os ribossomos, que é a única organela da bactéria, organela essa que não é membranosa, é uma organela proteica. Além disso, no citoplasma vai encontrar também os plasmídios e o cromossomo circular em uma região denominada de nucleoide. Então essa é a morfologia interna aí, né, de uma bactéria. O nucleoide é uma área nuclear citoplasmática, né? Mas por serem seres organismos aí procarióticos, as bactérias não possuem um núcleo delimitado por membrana nuclear ou carioteca, e ao invés de núcleo, as bactérias apresentam uma região citoplasmática onde encontra o DNA bacteriano, que é um cromossomo circular que é chamado de nucleoide. Então, bactéria não tem núcleo, bactéria tem nucleoide. Por quê? Porque ela não possui carioteca, não possui aquele envoltório que envolve esse DNA, esse DNA circular aqui, né? Então, essa região aqui é o nucleoide, porque o material genético não está envolto pela carioteca, tá? O nucleoide não estão presentes aí em célula bacteriana. As proteínas histonas, nem o nucleolo e nem a carioteca. Então, são ausentes essas estruturas. Proteínas histonas são ausentes, o nucleolo é ausente porque não tem o núcleo, e carioteca também é ausente porque não tem o núcleo nas células bacterianas. Os plasmídios são aí um pequeno DNA extracromossômico, tá? Pois esse DNA não se conecta aí ao cromossomo principal da bactéria. Além disso, esse plasmídio, ele replica-se independentemente da célula bacteriana. Ele possui cerca de 1 a 5% do tamanho do cromossomo bacteriano e pode conter aí genes para diversas atividades. As principais funções aí dos plasmídios são, em primeiro, apresentar genes aí que conferem resistências aos antibióticos. Então, a resistência a antibióticos, ela é determinada pelo DNA que está contido nos plasmídios, e não naquele DNA grandão, não naquele cromossomo grandão. Ele apresenta genes responsáveis pela síntese de toxinas também, né? As toxinas bacterianas que causam mal aos indivíduos são produzidas graças ao DNA, né, aos genes que estão aí nesses plasmídios. E apresentam genes que codificam enzimas que ativam a degradação de carboidratos e substâncias exóticas, como o tolueno, a cânfora e hidrocarbonetos de petróleo. Vamos falar um pouquinho do endosporo. O endosporo é a estrutura de latência que exibem aí altíssima resistência, tanto a agentes físicos como a químicos. Quanto às bactérias, né, quando as bactérias aí com capacidade esporular se encontram em um ambiente hostil, né, cujas condições tornam-se inadequadas à sua vida, elas iniciam em um processo de esporulação, garantindo assim a manutenção do seu material genético. Então, a bactéria, quando encontra um ambiente inadequado para a sua vida, para a sua reprodução, ela entra em esporulação, começa a ser formado o endosporo. O que acontece? O conteúdo celular entra em degeneração, sendo mantido apenas o material genético numa cápsula chamada de endosporo maduro. Então, as bactérias esporuladas podem permanecer dormentes por milhares de anos e retornar ao seu estado ativo quando as condições ambientais tornarem-se favoráveis à sua sobrevivência, à sua reprodução. Vamos falar um pouquinho da classificação das bactérias quanto à respiração. As bactérias quanto à respiração são classificadas em bactérias aeróbias e bactérias anaeróbias. As bactérias aeróbias realizam a respiração celular, necessitam de oxigênio para sobreviver. Exemplo de bactéria anaeróbia são as pseudomonas sp. E as bactérias anaeróbias realizam a fermentação. Então não realizam respiração celular, porque a respiração celular precisa de oxigênio. No caso das bactérias anaeróbias,
elas não realizam respiração e vão realizar fermentação. Eu vou ter dois tipos de bactérias anaeróbias. As bactérias anaeróbias estritas, que só sobrevivem na ausência de oxigênio, como, por exemplo, o Clostridium tetani, que causa o tétano. E as bactérias facultativas, que podem aí sobreviver tanto na ausência como na presença de oxigênio. É o caso aí das bactérias Escherichia coli. Quanto à nutrição, as bactérias vão ser classificadas em bactérias autótrofas, que são aquelas bactérias que produzem a glicose através da fotossíntese ou quimiossíntese, e as bactérias heterótrofas, são classificadas algumas como heterótrofas, que são as bactérias que são incapazes de sintetizar a sua glicose, devendo obtê-lo aí através da alimentação, em processos como a respiração aeróbia ou a respiração anaeróbia. Vamos falar da reprodução. A reprodução bacteriana pode ser classificada em dois grupos, quanto à ocorrência ou não de variabilidade genética. Na reprodução assexuada não ocorre troca de material genético, e por isso não há variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, vai ocorrer a troca de material genético e, por consequência, vai existir aí variabilidade genética. Então, eu tenho dois tipos de reprodução. Na reprodução assexuada, ocorre o processo de bipartição, divisão binária ou cisciparidade, que consiste aí na divisão de uma célula bacteriana em duas. E na reprodução sexuada existem três processos: processo de conjugação, transformação e transdução. Na reprodução assexuada, divisão binária, o cromossomo bacteriano vai ser duplicado, ocorre um estrangulamento aí do citoplasma e a bactéria se divide em duas bactérias filhas. Nesse caso, da reprodução por bipartição, assexuada, por bipartição ou cisciparidade, ocorreu a cópia dentro dessa bactéria inicial, formando duas bactérias idênticas. Uma pergunta, que pode cair aí na hora da prova: será que podemos afirmar aí que a bipartição é a mesma coisa que mitose, da mitose que acontece lá nas células eucarióticas? E aí, o que vocês acham? Será que é ou não é? Na verdade, a resposta seria não, pois o termo mitose, que acontece lá nas células eucarióticas, refere-se aí à cariogamia. O que é cariogamia? Refere-se à divisão do núcleo. Como a bactéria aqui não tem núcleo, então não ocorre aí a mitose, Então as bactérias não vão sofrer mitose. Uma outra pergunta que pode cair aí seria: qual a desvantagem dessa bipartição, dessa cisciparidade? Qual seria a desvantagem desse tipo de reprodução assexuada para a célula, se nesse caso não existe formação de variabilidade genética? A resposta é que não há troca de material genético, e portanto não há variabilidade. Se o meio ambiente se modificar aí, pode erradicar todas as bactérias de uma só vez. Mas como tudo tem seu lado oposto, então existe também uma vantagem. Então qual é a grande vantagem da cisciparidade ou bipartição? A vantagem é que esse tipo de reprodução assexuada das bactérias permite uma rápida colonização de bactérias em meio ambiente favorável, num pequeno intervalo de tempo. Então, graças a esse tipo de divisão, de reprodução, as bactérias se reproduzem muito rapidamente. Então, teve aqui no caso, no final da cisciparidade ou bipartição, a formação de células filhas idênticas à célula mãe, não ocorre variabilidade genética. Isso aí tem que ficar guardado na cabeça de vocês. Bipartição, cisciparidade, forma células filhas idênticas à célula mãe e não ocorre variabilidade genética. Vamos falar agora da reprodução sexuada, da transdução. O processo de transdução, sempre que vocês ouvirem transdução, sempre que vir na prova perguntando, fale sobre transdução, o que é transdução na reprodução sexuada das bactérias. Transdução envolve um vírus bacteriófago ou fago. Então, na transdução, o DNA do fago vai ser incorporado ao DNA bacteriano, da célula hospedeira. Durante o ciclo lítico, fragmentos do DNA bacteriano vão ser empacotados, na formação de novos vírus, de novos fagos, e numa infecção subsequente, o DNA bacteriano
é inserido em um novo cromossomo hospedeiro, fazendo assim um processo de recombinação genética. Então, ó, esse fago veio, incorporou seu material genético, produziu novos vírus, mas na hora da montagem, ele não guardou, não empacotou, não montou aí o seu DNA contendo somente DNA viral, levou fragmentos do DNA bacteriano. Quando esses vírus infectam uma nova bactéria, eles vão transferir para essa bactéria não só o seu DNA, não só o DNA viral, mas também o DNA que foi incorporado lá daquela bactéria anterior, fazendo assim uma recombinação genética. Então, transdução, ocorre recombinação genética, né? E ocorre através da infecção viral aí dos fagos, dos bacteriófagos. Na transformação, uma bactéria pode absorver aí DNA livre do meio ambiente, proveniente aí de bactérias que morreram. E essas bactérias absorvem esse DNA livre e pode inseri-lo no seu material genético. Então, a transformação ocorre a incorporação de DNA livre de células bacterianas que morreram, tá? Então, uma bactéria é lisada, ou seja, ela morre, libera fragmentos de DNA no ambiente, vem uma outra bactéria, né, que entra em contato com esse material, e esse DNA entra em uma célula viva, e ocorre a recombinação desse material genético aqui de uma célula bacteriana que tinha morrido, né, ocorrendo aí variabilidade genética. Então, a transformação é a incorporação de fragmentos de DNA de bactérias que morreram, que estavam livres no ambiente. E a conjugação ocorre aí quando duas células bacterianas se unem normalmente por uma ponte formada aí através dos piles sexuais, tá? Sendo os plasmídeos passados aí de uma bactéria para outra. Então aqui eu tenho duas bactérias no processo de conjugação, ao pile sexual aqui formando uma ponte citoplasmática entre essas bactérias, e os plasmídeos vão ser mandados de uma célula para outra, tá? Fazendo assim a recombinação genética. Vamos falar um pouquinho agora sobre as doenças causadas por bactérias. A primeira doença aí é a difteria, né, ou grupe, também chamada de grupe, causada por uma bactéria Corynebacterium diffridium, né, um nome complicado de falar, né? A forma de transmissão da difteria é pelo ar contaminado e também pela saliva. Os principais sintomas da difteria seriam as inflamações das amígdalas, da faringe e da mucosa nasal. As bactérias produzem uma toxina, né, que vai destruir as fibras cardíacas, também atacando células nervosas, nervos, e também atacando as células renais. O tratamento da difteria é feito através da utilização de antibióticos como a penicilina e a eritromicina. E a forma de evitar a profilaxia seria a vacinação. Tomar a vacina tríplice, né, que vai evitar que a pessoa pegue a difteria. Então aqui são pessoas com difteria, com as amígdalas inflamadas, com as mucosas inflamadas. Vamos falar agora da disenteria bacilar, causada pelas bactérias do gênero Shigella. A forma de transmissão da disenteria bacilar é através da água e alimentos contaminados com fezes de seres doentes. Os sintomas é a infecção intestinal, dores abdominais, diarreia sanguinolenta, diarreia com sangue e vômito. O tratamento da disenteria é feito através da utilização de antibióticos e soro caseiro. Aquele soro feito com açúcar, né, água e uma pitadinha de sal, que vai ajudar na reidratação da pessoa. E a profilaxia é a principal forma de evitar a disenteria, a educação sanitária e também o saneamento básico. Evitar entrar em contato com alimentos, com fezes, né, com bactérias que vão estar geralmente na água contaminada ou em alimentos contaminados aí com bactérias provenientes de fezes de doentes aí. Então aqui os sintomas da pessoa, disenteria, né, a vulgo caganeira, a pessoa vai ficar no banheiro, né, vai defecar, as fezes vão sair, geralmente pode sair com sangue, né, diarreia muito aguda, muito forte, vômito também e dores intestinais são alguns dos sintomas aí da disenteria bacilar. A febre tifoide vai ser causada pela Salmonella typhi. A forma de transmissão da febre tifoide é através da água e alimentos contaminados com fezes de doentes.
Os sintomas é febre, dor de cabeça, fadiga, bradicardia, hemorragias nasais, diarreias e vômitos também. O tratamento é feito através da utilização de antibióticos específicos e a profilaxia é a educação, né, sanitária e saneamento básico também, que vai evitar que a pessoa tenha esses problemas aí. A mosca doméstica é uma das principais veiculadoras da febre tifoide. Por quê? Essa mosca vai assentar sobre fezes, sobre o esgoto, né? Entrar em contato com o vômito de pessoas doentes, e essas moscas sentam ali, pode sentar no prato de comida da pessoa, num copo, trazendo nas suas patas aí, nos seus órgãos bucais, bactérias que ao entrar em contato com uma nova pessoa, vai estar contaminando essa pessoa. A água contaminada também, né? Países subdesenvolvidos que não têm tratamento de esgoto, que não tem o tratamento da água, né? Ocorre grande caso de febre tifoide. O tétano é causado pelo agente etiológico Clostridium tetani, né, que é uma bactéria anaeróbia restrita. A forma de transmissão é a contaminação acidental com ferimentos profundos, com terra contaminada, com esporos de bactérias. Geralmente acontece quando a gente pisa em um prego que estava enterrado na terra durante algum tempo, ou um graveto que estava enterrado na terra, contendo nesse graveto, ou nesse prego, ou nesse ferro, né? Bactérias aí, ao entrar em contato com a gente, ocorre aí a contaminação aí com o Clostridium tetani, causando os sintomas, né, da doença, que seria aí um enrijecimento muscular, né? Os músculos ficam enrijecidos, né, por todo o corpo, causado aí pela toxina. Esse enrijecimento é causado pela toxina liberada pelo Clostridium tetani, né? Além disso, ocorre um bloqueio das vias de relaxamento dos músculos, causando espasmos musculares. E o tratamento é feito através da utilização de soros, e a forma de profilaxia seria a vacina, tomando a vacina tríplice, né, contendo aí a vacina antitetânica, que vai evitar que a pessoa seja acometida de tétano. A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, né? A forma de transmissão da tuberculose é pelo ar contaminado e pela saliva de pessoas contaminadas. Os sintomas da tuberculose é tosse constante e às vezes aí com sangramento, febre, suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento e indisposição. O tratamento da tuberculose é feito através de medicamentos específicos que eliminam as bactérias, né, feito através de antibióticos, e a profilaxia é feita através da vacinação, da vacina BCG, e evitar o contato com pessoas contaminadas e evitar também permanecer em ambientes fechados. A falta de programas de vacinação associadas aí às más condições de habitação e subnutrição causam um alto índice de mortalidade aí nos países em desenvolvimento, né, ocasionado pela tuberculose. A cólera é causada pelo Vibrio cholerae, né? A forma de transmissão da cólera é também através da água e alimentos contaminados com fezes dos doentes. Os sintomas da cólera seriam vômito, diarreia intensa, desidratação severa. Os sintomas são causados aí por uma toxina produzida pela bactéria. O tratamento da cólera é feito através de medicamentos específicos que eliminam as bactérias. Antibióticos, né? Usa-se antibióticos para combater as bactérias. Existem inúmeros tipos de antibiótico. Por isso a gente não deve tomar qualquer tipo de antibiótico. A forma de evitar a profilaxia seria a educação sanitária, o saneamento básico. Tem vacina, mas a vacina é pouco eficaz, de curta duração. Só é recomendada a vacinação para quem for viajar para locais onde existe aí uma grande quantidade de casos de cólera, casos de doença. A coqueluche é causada pelo agente etiológico Bordetella pertussis. A forma de transmissão é pelo ar, pela saliva de pessoas contaminadas com a bactéria. Os sintomas da coqueluche é tosse persistente, a chamada tosse do cachorro louco, né? A tosse do cachorro causada devido a inflamações, né? Infecção causada, que vão estar aí nos brônquios e nos bronquíolos, que vai causar essa tosse muito forte, muito aguda. O tratamento é feito através do uso de antibióticos específicos, e a profilaxia seria aí a vacinação. A vacina tríplice também vai
vai evitar a contaminação com a coqueluche. O botulismo é causado pelo Clostridium botulinum. A forma de transmissão é feita através da intoxicação alimentar pela toxina botulínica, né? Geralmente é ocasionado, vai estar em alimentos enlatados ou em embalagens que estejam estufadas e vão estar apresentando a toxina. Então é importante, quando for comprar enlatados, ver se o enlatado não está estufado, né? Não só enlatado, né? Mas os materiais que vêm embutidos aí em recipientes como a maionese, que agora antes vinha no vidro, agora vem numa embalagem de plástico. Vê se ela não está muito rígida, estufada. Se tiver estufada, é porque pode ter a bactéria Clostridium botulinum e ela vai estar se alimentando daqueles nutrientes e eliminando aí as toxínicas botulínicas. Os sintomas do botulismo seria a paralisia muscular, né? A dificuldade de respiratórias também. O tratamento é feito através do uso de antibióticos e a vacina, vai ter a vacina, mas é pouco eficiente. A profilaxia. Principal forma de evitar é não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais. Lata amassada, estufada, não compre, não utilize esse alimento, jogue fora, descarte, né? E a partir de casos suspeitos, né? Identificar aí os prováveis fontes de contaminação desses casos suspeitos para fazer a adoção de medidas de controles pertinentes a evitar que esparrame o botulismo pela população. A toxina botulínica é usada aí muitas vezes em pequena quantidade de doses no botox como tratamento estético temporário. A sua intensa capacidade paralítica, né, de paralisia, é desejada por indivíduos que procuram esconder as suas rugas. As rugas são causadas aí pela contração muscular e outras imperfeições faciais. E ao aplicar a toxina botulínica, paralisa os músculos, evitando assim o aparecimento das rugas. A pneumonia é causada pelo Streptococcus pneumoniae. A forma de transmissão da pneumonia é principalmente pelo ar, pela saliva, pelo ar. Os sintomas da pneumonia é infecção pulmonar aguda, com calafrios, febres, dor nas costas e tosse com expectoração sanguinolenta. Sai catarro aí contendo sangue. O tratamento é feito através do uso de antibiótico e a forma de evitar a profilaxia seria, eu tenho a vacina, mas a vacina também é pouco eficiente. O mais recomendado aí para evitar a pneumonia é não permanecer em locais sem ventilação por muito tempo, verificar aí periodicamente os condicionadores de ar, os aparelhos de ar condicionado, limpar aquela telinha, fazer esterilização aí de carpetes e tapetes também, que vai estar evitando que passe a pneumonia se alguém entrou em contato aí com esses objetos. A hanseníase ou lepra é causado pelo Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen. A forma de transmissão é o contato direto aí com pessoas doentes, pela pele, pelo ar ou após contato íntimo também prolongado aí, né, contato sexual ou prolongado com portadores da hanseníase. Os sintomas da hanseníase é o aparecimento de manchas na pele, ulcerações, deformidades, lesões nas terminações nervosas causadas aí causando a perca da sensibilidade. Surgem manchas na pele, geralmente avermelhadas ou roxeadas, e a pessoa perde a sensibilidade naquele local. Isso é um sintoma de hanseníase. A forma de evitar a hanseníase, de profilaxia, seria a educação sanitária e o tratamento imediato das pessoas doentes. Vacinar todos os familiares aí das pessoas que estão contaminadas, né, que convive intimamente com a pessoa doente. A vacina é a vacina BCG, que vai evitar esses sintomas aqui ocasionados pela lepra ou hanseníase. A meningite bacteriana é causada pela bactéria Neisseria meningitidis. A forma de transmissão é pelo ar e pela saliva contaminada com a bactéria. Os sintomas seriam diarreia grave, vômito, convulsões, hemorragias internas, hipertensão arterial, choque e frequentemente pode levar à morte da pessoa, né? A meningite consiste na inflamação das meninges, que são essas membranas que envolvem o cérebro. O tratamento da meningite seria o uso de antibióticos intravenosos aplicados direto dentro da veia, e a principal forma de evitar é a vacinação aí, que vai evitar a pessoa
a ser contaminada com a meningite bacteriana. A sífilis é causada pelo agente etiológico Treponema pallidum. A forma de transmissão da sífilis, principal forma é relação sexual, transfusão de sangue, relação sexual sem camisinha, sem preservativo, né? Transfusão de sangue e congênita. Pode ocorrer também a transmissão vertical de mãe para filho, né? Aí durante a gestação. Os sintomas da sífilis é o aparecimento de uma pequena ferida ou ulceração firme e dura que ocorre num ponto de infecção da bactéria, geralmente aí o pênis ou a vagina, o reto ou a boca, e posteriormente em outras partes do corpo. Nos fetos, a bactéria pode causar diversas complicações aí no sistema nervoso, malformação do feto, ferimentos na pele. O uso de antibióticos, é feito aí o uso de antibióticos no tratamento, né? Antibióticos como a tetraciclina e a penicilina. E a principal forma de profilaxia, de evitar a sífilis, é o uso de preservativo e fazer a realização de testes diagnósticos aí, né, o famoso teste pré-natal, ou o teste com as mulheres estiverem querendo engravidar, né, tiver com a intenção de engravidar, para ver se tem a sífilis, para fazer o tratamento para evitar a malformação aí do feto. Então, aqui eu tenho a sífilis na fase 1 e a sífilis na fase 2, né, causando aí vários ferimentos, né, várias ulcerações nos órgãos sexuais, primeiramente, né, nos órgãos sexuais, e depois na fase 2 já vai estar nas demais partes do corpo. A gonorreia é causada pela Neisseria gonorrhoeae, né. A forma de transmissão da gonorreia é principalmente através da relação sexual, transfusão de sangue, né, e também pode ocorrer aí de mãe para o feto, transmissão vertical em alguns casos. O uso de roupa, compartilhamento de roupa íntima também pode transmitir essas doenças, né? A gonorreia, como outras doenças. Se uma pessoa tiver com a gonorreia, não lavar direito essa roupa, não passar, não esterilizar essa roupa íntima, e uma outra pessoa saudável emprestar essa roupa íntima, ou a calça mesmo, pode estar transmitindo para essa outra pessoa. É importante não usar roupa íntima, não emprestar roupa, né, de outras pessoas. Os sintomas da gonorreia é a ardência a urinar, corrimento amarelo na uretra, inflamações neurológicas também, ósseas e articulares. No recém-nascido pode causar a cegueira no recém-nascido. O tratamento da gonorreia é o uso de antibióticos como a penicilina. E a profilaxia é o uso de preservativos, né? Usar preservativo, fazer relação sexual de modo seguro, educação sexual e realização de testes diagnósticos em mulheres com intenção de engravidar, para evitar também a transmissão aí para o feto, para o embrião, para o nenê, para o recém-nascido. Então aqui são sintomas da gonorreia, né? Corrimento aí purulento do pênis, da uretra, da vagina na uretra. Esse corrimento geralmente vai ter um cheiro tipo um ovo podre. Se você sentir um cheiro de ovo podre, é típico, né? Esse cheiro, esse odor aí da gonorreia, desse corrimento que ocorre aí na gonorreia. A leptospirose é uma outra doença bacteriana causada pela Leptospira interrogans. A forma de transmissão é através da água e alimentos contaminados aí pela urina de ratos e cães. Os sintomas da leptospirose são calafrios, febre alta, dores articulares, lesões renais, icterícia e a anemia. O tratamento da leptospirose é feito através de antibióticos como a penicilina, e a forma de evitar a profilaxia é a educação sanitária, adotar medidas aí que minimizem a proliferação de ratos, realizar vistorias aí em bueiros e redes de esgoto para evitar possíveis entupimentos que promovem inundações, né? Que essas inundações, quando entrar em contato com as regiões, as pessoas entram em contato com essas regiões inundadas, pisar nessa lama, podem entrar em contato com a bactéria sendo acometida pela leptospirose. Então é importante, sempre que for mexer nesses locais ou andar em locais, usar uma bota, né, para evitar o contato, e a luva também para manipular, evitar o contato com esses materiais. O rato de esgoto, ratos novérgicos, é o principal responsável pela infecção humana, em razão aí de existir grande número de proximidade aí com seres humanos. Os ratos vivem muito próximo da gente, e a bactéria multiplica-se aí nos rins desses animais, nos rins dos ratos, sem causar danos para ele, porém ao eles urinarem, né, eliminam junto com a urina e as fezes aí
essas bactérias durante a vida toda do animal, o que transmite aí para as pessoas se entrar em contato com as fezes ou urina contaminada aí por essa bactéria. Essa foi a nossa aula sobre bactéria e doenças associadas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, né? Deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos nas redes sociais e vamos aos estudos. E um forte abraço e até a nossa próxima aula.